Faculdade Maringá, nível superior de ensino. A todas as autoridades aqui presentes e representadas, coordenadores de cursos, professores e demais colaboradores, acadêmicos, profissionais e demais convidados, todos aqui presentes, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a essa cerimônia, o quarto ciclo de palestras de marketing. A Faculdade Maringá e a Faculdade América do Sul exprimem imensa satisfação com vossas presenças. O caráter multifacetado da administração foi uma característica maior na idealização e realização deste evento. Partindo dos 4 princípios básicos da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar, buscou-se a articulação entre temas que tratassem de questões relevantes para o administrador contemporâneo. Falar em contemporaneidade pode parecer simples, mas encontrar abordagens precisas que venham ser realmente enriquecer a experiência do dia a dia de profissionais e acadêmicos torna-se uma tarefa muito árdua. O quarto ciclo de palestras de marketing tem como foco fomentar interatividade entre os profissionais, comunidade acadêmica, empresas e IES envolvidas, visando maior articulação, engajamento deste processo de transformação, no qual emergem relações empíricas, acadêmicas e sociais. Este evento tem como parceiros o Instituto Paranaense de Ensino, Gráfica Globo e Jump Comunicações. Lembramos aos participantes desse evento que o mesmo terá carga horária total de 8 horas aula e que os certificados só serão emitidos para os participantes que tiverem frequência mínima de 75%. Dando início aos trabalhos dessa noite, vamos convidar para compor a mesa de honra o diretor-geral da Faculdade Maringá, professor Amaury Antônio Meller. Convidamos também o coordenador de apoio pedagógico administrativo da Faculdade de Tecnologia América do Sul, professor Antônio Bartolomeu Frigo. Convido também o coordenador do curso de administração da Faculdade Maringá, professor Anderson Freitas Toregiani. Convidamos ainda o coordenador do curso de jornalismo da Faculdade Maringá, professor Raul Zerniani. Convidamos o mentor do quarto ciclo de palestras de marketing, professor Ronaldo Pereira da Silva. Completando a mesa, convido o diretor-geral do Colégio Anglo, professor Edson Escabora. Agradecemos ainda a participação do professor Amir Limana, coordenador pedagógico da Faculdade de Maringá. Neste momento, convido o professor Amaury Antônio Meller, diretor-geral da Faculdade de Maringá, para fazer o uso da palavra. Minhas saudações ao professor mestre Ronaldo Pereira da Silva,
coordenador deste quarto ciclo de palestras de marketing e presidente da mesa de honra. Minhas saudações ao professor mestre Anderson de Freitas Torregiano, ao professor Amir Limana, coordenador pedagógico da Faculdade Maringá, ao professor Edson Escabora, diretor do Colégio Anglo Maringá, ao professor Antônio Frigo, representando nesse ato a direção da Faculdade de Tecnologia América do Sul, professor mestre Raul Zermiani, coordenador do curso de jornalismo da Faculdade Maringá. Minhas saudações ainda aos demais professores presentes, que eu tenho anotado aqui, a professora Cristiane e a professora Elisa. Acadêmicas e acadêmicos da Faculdade de Tecnologia América do Sul e da Faculdade Maringá, senhoras e senhores que nos visitam. Na abertura, no início desta sessão, já foram falados os princípios que norteiam estes ciclos. Assim nós estamos cumprindo o item da programação deste ano letivo. E eu gostaria de fazer uma observação apenas. Passou a época chamada do saber. Logo depois da Idade Média, a busca incontida por saber muito. Saber como os livros sabem. Um livro sabe muita coisa. Esse saber que se procurava, alojado nas gavetas da memória. Mas passou essa fase e veio a fase do conhecimento, isto é, o saber pensado, repensado, absorvido, elaborado, eu diria até uma palavra da gíria, digerido e tornando-se algo pessoal, algo que praticamente passa para a corrente sanguínea, para os nossos atos reflexos. Passou essa época também. Isso já é do passado. A nossa evolução muito rápida, no momento em que alguns estão acordando ainda para esta fase, já foi. Mas o consolo que a sublimação do conhecimento é a geração de ideias. Este é o grande objetivo, eu tenho certeza, da Faculdade América do Sul, da Faculdade Maringá. As senhoras acadêmicas, os senhores acadêmicos, demandarem uma instituição de ensino superior para terem ideias. E o grande almejo de todos nós da administração, eu tenho certeza de todos os professores, é vê-los deixar os umbrais do curso superior sedentos, ansiosos, inquietos, para mostrarem que têm capacidade, têm ideias, têm dinamismo para resolver o problema que se lhe for posto na área da administração, e em especial usando as ferramentas de marketing.
esta noite e a noite de amanhã. É para que essas ideias se concretizem. Outras pessoas, outros timbres de vozes, outra maneira de se comunicar, venham induzi-los a terem mais ideias, a imaginarem-se resolvendo mais problemas e, sobretudo, a força psicológica de, no dia de amanhã, em que estarão tendo o reconhecimento do país através de um diploma, tenham a coragem de implantar as suas ideias. Este é o grande desejo que eu expresso em nome da administração, tenho certeza em nome dos professores, e só me cumpre parabenizar a todos vocês que têm essa oportunidade de ter uma revitalização das aulas de noite a noite, em um encontro, em um ciclo como este. Com isso, desejando uma boa participação, bons efeitos para cada um, eu declaro aberto o quarto ciclo de palestras de marketing da Faculdade de Maringá, em parceria da Faculdade de Tecnologia América do Sul. Obrigado. Agradecemos as palavras do diretor-geral da Faculdade de Maringá, professor Amaury Antônio Meller. Passamos nesse instante a palavra ao professor Ronaldo Pereira, coordenador deste evento. Boa noite a todos. Pessoal, agradecimento é uma palavra que eu utilizarei várias vezes nesta noite. Eu inicio a minha fala cumprimentando e agradecendo o diretor-geral da Faculdade de Maringá, professor Amaury Antônio Meller, por trabalhar nessa instituição. Porque trabalhar nessa instituição não é apenas trabalho, é uma lição de vida. Eu cumprimento também na presença do professor Antônio Bartolomeu Frigo, professor Amaury Antônio Meller Filho, um homem empreendedor que nos últimos 10 anos não vem fazendo com que a educação em nossa região evolua, mas que ela tenha uma revolução. E aproveito aqui para falar propriamente, especificamente do professor Frigo, como nós o chamamos, é sempre um presente, sempre presente e parceiro, um exemplo a ser seguido. É uma honra trabalhar com o senhor. Eu não posso deixar de agradecer também o coordenador do curso de administração, o professor Anderson Freitas Peregiani, pelo apoio incondicional para a realização deste evento e pelo aprendizado constante. Eu disse que eu ia falar várias vezes a palavra agradecimento, porque ela realmente faz parte deste evento. O professor Raul, coordenador de jornalismo, e a sua equipe que está fazendo filmagem, entrevistas, gravações e assim por diante. Eu agradeço também o professor Edson Escabora, a participação do professor Edson Escabora, diretor-geral do Colégio Ângulo Maringá, uma pessoa que vem trabalhando arduamente pela educação de qualidade há mais de 30 anos em nossa região. Agradeço também as demais autoridades presentes neste evento, professora Bia, e eu não posso deixar de agradecer ao corpo docente da Faculdade de Maringá, da Faculdade América do Sul, pelo apoio, boa vontade e participação efetiva na realização deste evento. Muito obrigado a todos os professores. Muita gente trabalhou. Eu peço desculpas, mas eu preciso insistir. Eu preciso citar. Me sentiria culpado se não o fizesse. A Secretaria da Faculdade de Maringá, a Secretaria da Faculdade América do Sul, pela paciência e dedicação. Alisson Fedel, pelo desenvolvimento da arte do evento. A equipe de limpeza, a direção financeira, a equipe da recepção. E o que dizer do CPD? Rafael Raniero e Marcos. Sem vocês o evento não seria possível. Muito obrigado. Pessoal, eu fiz questão de citar pessoa por pessoa, departamento por departamento, porque não se tem um resultado dessa magnitude se não trabalhar em equipe. Mas agora, eu peço licença a todos que eu citei
porque eu quero agradecer a alguém que eu chamo de mestres disfarçados de aprendizes. O verdadeiro motivo da realização deste evento, e eu digo isso com muito orgulho, porque trabalho num grupo de educação que foi fundado lá em 1967, quando surgiu o Colégio Paraná. E é um grupo que não vive de educação, vive para a educação. E dentro dessa premissa surgiu este evento. E este evento, ele tem como propósito não só o ganho de conhecimento, como disse há pouco o professor Amauri. Não, é sair dos intramuros da faculdade. É sair das 4 paredes que constituem uma sala de aula. É mais que aumentar o networking. É contribuir para a formação do cidadão integral, que é a missão da Faculdade Maringá. A busca constante para que sejamos seres humanos mais nobres, como prega os valores também da Faculdade América do Sul, permitiu a realização deste evento. E é por isso que neste momento eu quero agradecer as pessoas mais importantes deste evento. Vocês. Muitas vezes nós erramos, pessoal. Nós erramos tentando acertar. Por isso, no momento que você julgar que nós erramos, eu já adianto o meu pedido de perdão. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma imagem para vocês que vem selar tudo isso que eu falei. Essa taça, ela não constitui-se de ouro, nem de prata e nem de bronze, mas sim de pessoas. Porque são pessoas como eu, como a mesa de honra, como vocês, que têm condições de fazer um futuro diferente, que têm condições de deixar de ser estatística para ser realmente o diferencial. Então, eu peço que vocês curtam cada minuto, cada segundo deste evento, porque ele foi feito para vocês e por vocês. Reiterando, o ciclo de palestra de marketing está aberto. Agradecemos as palavras do professor Ronaldo. E neste momento também estendo agradecimento a todas as autoridades aqui presentes que compuseram a nossa mesa de honra, que a partir de agora estará sendo desfeita, tá ok? Informo a todos que têm assentos reservados para os senhores na plateia e que possam aproveitar também esse momento com o ciclo de palestras. Vamos acompanhar a partir de agora a palestra que intitula-se Estratégias e Atitudes, que será proferida pelo professor e servidor público federal Márcio Aparecido da Cruz. Boa noite a todos. Bom, já vou adiantar que eu vou mexer com um trem aqui que eu nunca mexi, então qualquer falha, vocês me desculpem que essa história de slide, para quem não enxerga, é uma coisa meio complicada. Mas, enfim, né, faz parte do protocolo. Mas vocês vão ouvir um som um pouquinho rápido ali, não se assustem, tá? Não é nenhum alienígena, é só um software de leitura de tela para pessoas com deficiência visual. Vamos ver se vai funcionar. Página abaixo, por mesmo que tubos livre, basicamente, sai de effect além do faz livre a privacidade de barra 11 clique. É isso aí, é isso mesmo, entenderam, né? Tô gostando do público, tô vendo que o pessoal prestando atenção, a coisa vai rolar, vai fluir. Bom, gente, como já foi dito, meu nome é Márcio e eu fui convidado pelo professor Ronaldo e eu fiquei muito feliz com o convite. Porque para mim é sempre muito bom dividir um pouco da minha história, do meu contexto, da minha trajetória com pessoas que estão aí ajudando a construir, né, essa nova leitura, como o professor mesmo disse, de conhecimento e não mais daquela coisa quadrada de decorar e tudo. Então, já quero adiantar assim que o objetivo
da minha fala não é fazer pregação, não quero dar receita de bolo para ninguém. Só vou dividir um pouquinho do meu contexto aí, que tem mais a ver com o direito que com a administração, e vou ousar aí mencionar alguns elementos, né? No bate-bola com o Ronaldo, a gente chegou à conclusão de que algumas coisas são comuns, né? A minha história começa como a de todo mundo, né? Onde eu nasci. Você olha que incrível, né? E eu, logo em seguida, eu me mudei para Curitiba, junto com os meus pais. Sou de uma família muito simples, uma família que veio do sítio mesmo. Meu pai trabalhava na roça, e na cidade ele era carpinteiro, e a gente foi para Curitiba porque lá ele conseguiu um emprego em uma construtora. Tinha uma vida normal até os 4 anos, como toda criança, um contexto natural, assim, nada de excepcional. Até que, de repente, acontece algo assim que passou a dar uma mexida na nossa zona de conforto, né? Que é o que acontece comumente com a gente. A gente está num processo comum, né? Uma vidinha tudo quadrada, e de repente pinta algo diferente, assim. Página abaixo, pega o médico clique, pai, filho, ativado, arroz e clique. O primeiro percalço, vamos dizer assim. Aconteceu comigo, eu tinha uns sintomas normais, uma gripe, alguma coisa parecida com isso, e eu fui levado pelos meus pais, pela minha mãe, na realidade, a um hospital que era conveniado com a empresa em que meu pai era carpinteiro, e fui atendido por um médico que, sem nenhum pudor, assim, sem nenhum tipo de cuidado mesmo, com ele, a princípio, né? Ele olhou para mim e falou: olha, ele está com febre, sim. Então, mas o senhor não vai medir a febre? Não, está com febre, é febre. Eu acredito que pelo como ele está um pouquinho vermelho, assim, né? Ele pode vir a convulsionar. Então vamos prescrever uma medicação aqui que vai resolver o problema dele. E prescrever uma medicação controlada, prescrever um Gardenal, para resolver o problema logo, né? Tipo, vamos internar e vamos prescrever esse Gardenal. E em função desse Gardenal eu tive uma reação alérgica, uma doença muito rara chamada síndrome de Stevens-Johnson. Essa doença, ela destrói ela é uma doença autoimune, uma reação do corpo para com aquela medicação, desenvolvida por um processo alérgico. Então o meu corpo aumentou demais a febre, a temperatura do corpo aumentou demasiadamente, e foi acontecendo um processo autodestrutivo do meu corpo. Então eu fui perdendo todo o tecido, perdendo pele, perdendo os líquidos do corpo todos, assim. Foi indo, até que esse médico disse para o meu pai, tomou uma decisão assim, super profissional, né? Que eu acho que é o que importa aqui pra gente, é isso, assim. Uma decisão super profissional em que ele não teve nem um pouco assim amor àquilo que ele fazia, né? Ele olhou para os meus pais e disse assim: bom, o filho de vocês vai morrer, é muito provável que ele morra, eu não sei o que ele tem, eu nunca soube, não quero saber, e você tem uma alternativa muito boa, vai tirar ele do meu hospital agora, que é provável que ele morra, eu gostaria muito que ele morresse na calçada e não aqui dentro do meu hospital. Nossa, né? Realmente ele foi muito assim. Ele amou demais aquilo que ele estava fazendo, né? Eu faço essa análise, essa expressão até não é debochando do meu contexto, da minha história, mas é porque eu, enquanto profissional, às vezes eu me pego pensando assim: será que eu, retirando todo o aspecto humano, o coração, será que enquanto profissional eu assinaria, né, um atestado desse de incompetência? E então a gente foi tirado de lá, e em um outro hospital eu fui muito bem recebido, apesar deles também não saberem o que eu tinha. E aí vem aquele segundo item ali do F5, né? A coisa da atualização. Olha como isso é fundamental, assim. Lá eu encontrei pessoas que amavam o que faziam, que era uma outra equipe médica, que amava muito tudo que eles faziam. E essa equipe médica, mesmo sem saber o que fazer comigo, eles tentaram de tudo, até que aí entra um pouco o Márcio, que tem um lado bem cristão, assim, né, muito religioso até.
me perdoem os céticos, mas eu acredito muito em Deus, assim. E aí ele, dentro de um congresso na Universidade Federal do Paraná, foi mencionado o meu caso, e dentre vários médicos que estavam naquele congresso, um deles, junto com uma outra equipe, uma galera, foram até a Cruz Vermelha, que era onde eu estava internado, e esse cara diagnosticou o meu problema. Ele disse assim: olha, eu acabei de fazer um congresso nos Estados Unidos, ele tinha feito o F5 dele, ele falou, e esse menino tem síndrome de... E aí lá que foi diagnosticada a tal doença, a síndrome de Steven Johnson. Que até então o meu corpo estava sendo destruído e ninguém sabia o que eu tinha, né? Disseram antes lá que era sarampo, que era um monte de coisa e tal. Até adiantei o nome da doença, mas ela só foi descoberta aí, graças a essa pessoa que amava, fazia e que tinha, né, feito os seus F5 aí durante o seu processo, tinha se atualizado bastante. Então eu fui salvo por uma pessoa que estava atualizada. Salvo por ele, assim, porque ele diagnosticou, então mudaram alguns procedimentos. O meu quadro chegou ao extremo, que é de perder todo o tecido de recobrimento. Eu ficava em cima de folha de bananeira 3 vezes por dia, que eram trocadas 3 vezes por dia, porque se ficasse em tecido havia aderência e tal, e tinha uma dilaceração, enfim. Aí o povo deve pensar assim, pô, por que esse cara está contando essa carnificina num ciclo de palestra de marketing? Mas porque eu quero martelar muito essa ideia do quem ama o que faz ou não aqui, né? E o estar atualizado, a importância de eu ser profissional e de eu estar colado nisso, né? Eu preciso me atualizar, eu preciso estar sempre olhando um pouco para frente, fazendo aquilo que o professor Amaury mencionou, transformando aquilo que eu aprendi um dia em conhecimento, né? Em ações concretas. E aí a história teve uma virada, os médicos conseguiram ir contendo esse procedimento, esse processo, apesar de eu ter chegado em estado terminal. Aí eu fui, a gente sempre fala mal de estatística, né? Mas eu fui um beneficiário da estatística, fui um premiado aí. Na época, a cada 1000 pessoas que tinham essa doença no mundo, uma só sobrevivia. Então a estatística bateu, graças a Deus. Não dá pra falar que não sobreviveu ninguém porque eu tô aqui. Eu que vos falo nesse momento. E a doença tinha um outro diagnóstico que também, por algum motivo, e aí mais uma vez eu atribuo, além da competência dos médicos que cuidaram de mim, mas do cuidado de Deus ali comigo, era para ter ficado completamente deformado, com o corpo todo manchado, com cicatrizes pelo corpo todo. Era para eu ter sobrevivido como um renal crônico. Tive algum probleminha no rim, mas não foi nada grave. Era para eu não ter saliva, não ter a lágrima, como eu não tenho. Entre outros problemas, era para ter uma sobrevida. Graças a Deus sou uma pessoa saudável. Fiquei bem bonitão, como vocês podem ver, assim, não tem nada de deformado. Né, amor? Minha namorada tá ali, ela que sempre fala comigo que eu sou bonito, eu acredito. O importante é isso, né, gente? Fé, ter fé. E vocês não vão se assustar comigo não, que eu sou assim, eu falo em disparada, porque eu brinco com um amigo meu, eu falo, pô, meu, cego fala até pelo cotovelo para compensar o que não vê. Então eu tenho que preencher. Vocês às vezes ficam assim, pausadinhos, vocês estão olhando, agora como eu não estou olhando para nada, isso eu não estou escutando, então eu tenho que falar. Aí, graças a Deus, teve essa virada, o meu problema foi bem tratado, né? Eu consegui ter uma sobrevida ali, uma sobrevida boa, me recuperei. Logo em seguida nós voltamos para Maringá e a história tomou outro rumo, assim. Mas aí essa pergunta que eu coloquei ali, né, eu em parceria com o Ronaldo, ela é meio de propósito com relação à minha profissão, né? Porque eu ainda estou querendo que vocês fiquem na postura daquele médico, daquele profissional. Mas agora vamos trocar, né, o médico aí pelo administrador, pelo profissional do marketing. Eu não vou me arriscar a falar de todas as áreas, porque eu vou acabar esquecendo de alguém aqui. Já falei de 2, né? Devia ter falado demais. Mas se coloca na condição de profissional, né? Convido vocês a fazerem um exercício aí, vocês que são acadêmicos ainda. Você já parou para pensar o que você vai fazer da tua vida quando você sair, né, dessa faculdade? E agora eu tenho um diploma, e agora eu só sou uma pessoa diplomada e eu não sei mais o que vou fazer, né? E agora? Eu gosto do que eu faço, né? Eu mais que gostar, eu amo a minha profissão, eu amo a minha escolha.
Não estou querendo fazer ninguém chegar lá agora trancar matrícula, senão o professor vai me dispensar. Não é isso, gente, por favor. No máximo trocar de curso, hein? Nada de rescisão contratual. Eu vou dizer que eu não disse nada disso aqui. Mas é essa reflexão assim, que eu quero para começar o que já começou assim, da nossa conversa. Né? Acho que eu paro um pouco a minha história para colocar essa reflexão para vocês. Assim. Como que é o meu dia a dia? Alguns aqui até já trabalham, né? Estão fazendo o curso como uma complementação para visar uma promoção dentro daquela empresa que está, para partir para uma outra área, mas é muito importante gostar do que se faz. Acho que é o primeiro passo aí para você se dar bem em alguma coisa. Os erros, como esse erro que esse médico cometeu comigo, tem uma coisa muito importante assim, que eu sempre gosto de dividir nesse episódio do médico. Foram duas coisas que geraram um resultado: o erro no diagnóstico e a reação alérgica à medicação. A reação alérgica à medicação, ela poderia até ser considerada um erro médico, mas é um erro perdoável, porque não existe teste. Essa doença que eu tive, tem gente que tem porque tomou dipirona, pra vocês terem ideia. Então ele não podia prever que o Gardenal, apesar de que, com relação aos antidepressivos, praticamente todas as bulas que eu pesquisei, depois por curiosidade, elas alertam com relação à possibilidade dessa doença. Então realmente é um índice maior. Mas não dá para afirmar. Agora, a falta de amor, a falta de cuidado naquele diagnóstico, a sua falta de cuidado eventualmente lá no seu trabalho, no desenvolvimento dos seus projetos, na sua faculdade. Como que você está fazendo a sua faculdade, né? Eu já fui acadêmico, já sentei ali, eu trabalhava o dia inteiro também, ia para a UEM à noite, e às vezes é um saco mesmo ficar lá na sala. Mas aquilo, porque muitas vezes a gente fala assim, pô, tem que ir para a aula daquele cara, né? Que saco. Amigo, a aula não é daquele cara, a aula é para você. E se não te avisaram isso, boa noite, hoje é 31 de maio de 2011. As aulas, esse ciclo de palestras, tudo. E como foi o Ronaldo bem pontuou, é tudo aqui para vocês, né? Então eu martelei um pouco nisso porque eu quero deixar isso aí com vocês até o final da nossa conversa, que será breve, tá? Não se assustem, não vai muito longe, não. E aí, página abaixo, início do processo, eu dei o nome de início do processo. Que eu volto de Curitiba com 4 anos, tenho a visão reduzida no olho esquerdo, como eu tenho até hoje, que eu vejo luzes e cores, eu não vejo formas. Mas no olho direito eu enxergava bem. E aí, eu cheguei aí pro prézinho, eu fui alfabetizado em tinta, eu ainda tinha uma vida considerada como normal, né? Porque eu brincava na rua, soltava pipa, aquela coisa toda. Até os 8 anos eu tinha essa vida. Quando de repente, mais que de repente, surge um outro médico, né, colocado no meu caminho, e esse médico, mais uma vez, faltou para ele amor à profissão, faltou para ele competência, faltou para ele gostar do que fazia, e faltou para ele um outro aspecto que não está em slide nenhum, mas que eu quero pontuar: faltou para ele humildade, que é o que qualquer profissional tem que ter. Ninguém sabe tudo. E faltou para ele muita humildade. E aí ele começou a fazer experimentos no meu olho, sabe? Eu já vinha de um quadro complexo, minha visão era bem prejudicada, e ele começou a colocar antibióticos no meu olho. Ele colocava um, e colocava outro, e a coisa não rolava, ele colocava outro, e outro. Até que, depois de tanto sofrimento, que aí começou a gerar muita dor, meu olho começou a abrir um monte de feridas, chamadas úlceras, né? E aí eu tive que ir para minha mãe e falou assim, olha, não dá, vamos ter que trocar de médico e tal. E como os meus pais eram simples, gente, em 1988, né, eu não sei a minha idade, eu tinha 8 anos, o médico ainda era bem Deus, assim. Até hoje ainda são, né, para as pessoas mais simples. Meus pais eram desse grupo social. Então o que ele falava, estava falado. Até que um dia minha mãe falou assim, olha, mas ele está sofrendo demais, vamos procurar um outro médico. Aí indicaram lá um outro profissional, que mais uma vez fazia os F5 dele, né? Era uma pessoa especializada, era um estudioso, foi muito humilde, mas aí ele deu o diagnóstico, né? Severo, o olho desse menino está condenado, não tem mais o que fazer, e justo no olho que eu enxergava, eu fui obrigado a entrar numa sala de cirurgia e fazer uma cirurgia para cegar o meu olho. Tive que tapar a superfície do olho para conservar o fundo, para que no futuro eu tivesse chance de voltar a enxergar. Então
Então vejam bem, eu já tinha passado por um rompimento parcial, a vida caminhou um pouco, quando eu achava que eu estava arrumando, me readequando ao meio, vieram, né, e por conta de outra pessoa que não gostava do que fazia, provavelmente, não sei se não gostava, porque ele faz até hoje, é daqui de Maringá, então não vou mencionar o nome porque fica chato, mas ele me colocou nessa situação complexa e eu fui obrigado a entrar numa sala de cirurgia e sair sem enxergar nada. E aí foi o rompimento real com a minha visão. Aí a minha vida teve, por isso eu coloquei no nome de começo, né, enfim, nem lembro o que é escrito ali, mas é começo de tudo, eu acho. Olha só, né, sinceridade é fogo. Mas eu vou descobrir daqui a pouco, eu vou passar o slide desse vídeo de novo. Era para ter passado antes para não esquecer, mas agora já foi. E esse médico, sabe, me tirou de novo o chão. E aí o Márcio sai da sala de aula. Aí eu quebrei o ritmo junto com os meus primos da minha idade, que brincavam comigo na rua. Todo mundo ia para a escola e eu ficava dentro de um quarto, trancado, porque eu não podia com aquela idade. Porque além do meu olho direito que eu tinha perdido, o esquerdo ele estava bem ferido, sabe? Bem machucado. Então se me colocavam naquela idade, eu chorava, doía muito e tal. Aí eu já não via mais os Transformers na televisão. Vocês não vão nem saber disso, que é coisa de gente antiga. Mas tinha uns desenhos bem legais, assim, eu já não via mais. Então foi todo um rompimento muito, muito duro, assim. Porque uma criança de 8 anos não tem estrutura para entender toda essa mudança. Mas... como... Página abaixo, início do processo, livre, início do processo. Só eu entendi, tá? O que ele leu ali, vocês estão vendo, mas é sacanagem. Tem uma outra coisa que se não está aparecendo para vocês que ele leu para mim, eu também não conto, não adianta. E aí nesse período, gente, eu fiquei 3 anos numa incubadora, eu falo assim, né? Porque eu fiquei 3 anos sem viver, que é o que muita gente faz, né? Que muitas vezes a gente faz depois, né? Quando a gente vai para o trabalho desmotivado, a gente vai estudar sem saber o que está fazendo, a gente está dentro daquela incubadora que eu estava. Eu fui colocado, não escolhi não. E aí eu te lanço uma pergunta assim, como é que está o seu dia a dia aí, amigo? Né? Como é que está o acordar, o ir para os lugares? Não é um cunho motivacional, não, sabe? Eu não quero fazer o papel de Augusto Cury, de outros caras aqui, não. A ideia é só assim, como que tá mesmo, sabe? Como é que tá aí o levantar? Eu tô num rumo tão errado, que a coisa tá tão tensa assim, ou será que eu tô reclamando demais? Né? Reclamando demais, hein? Toda a estrutura que eu tenho. E nesse contexto aí, em que eu coloquei algumas palavras ali que são chave, eu acho, que aí tem a ver com vocês, assim. Mas acontece uma coisa legal comigo, eu fui convidado por uma professora que tinha 2 irmãos cegos, só que eles já tinham uma idade mais avançada. Inclusive um deles, nesse período da minha incubadora, que foi dos 8 até quase 11, ele me ensinou braille, eu ia até a casa dele aprender braille, aquilo para mim era um martírio. Sabe, meus amiguinhos tudo indo para a escola, meus primos, todo mundo, e contava da sala, e eu ia para casa de um senhor cego, que tinha um rádio PX, que eu achava o fim da picada ficar forçando aquele rádio PX lá, que era a diversão do cego, era brincar. Hoje a gente tem internet, tá? Antigamente o cara ficava brincando no PX, gente, que absurdo. Nem caminhoneiro era, o cara não podia nem contar da estrada porque não viajava. Eu não sei qual era o assunto, mas eu conversava. E o cara cheirava a pasta de dente, que eu não gostava do cheiro, sabe? De manhã eu chegava na casa, aquilo era um desespero pra mim. Chegar às 7 da manhã na casa, mas ele não tinha boa vontade. E me ensinou o braille, graças a Deus. Meu tiozão, Vicente. E aí ele contava pra mim como que era a vida dele. Ele era cego, tinha perdido a visão já com 20 anos. E ele trabalhava no setor de raio-x de um hospital, que eu acho que trabalha até hoje aqui em Maringá, na Revelação. Aí ele falava, ó, tem 3 possibilidades para cego, na verdade, que eu vejo assim. Você pode escolher uma delas. Ele já me dava 3 cartas na manga. Já. Vamos lá, vamos ver se eu vou gostar de alguma. A primeira, você pode se aposentar. Vão te aposentar, você não precisa fazer nada, aí você vai aprender a jogar dama, você vai aprender a jogar goalball, que era um esporte de cego que eu achava horrível também, que só cego jogava, então eu não gostava. Ou, de repente, você pode virar revelador de raio-x. Aí ele me contou o que ele fazia o dia inteiro. Eu falava, nossa, mas não me empolgou, não. Eu
falava assim, nossa, professor, que legal, né? Que legal. Isso realmente é uma coisa assim que eu gostaria de fazer o resto da minha vida. E eu ia embora e falava, mãe, eu não quero fazer isso não. Por favor, isso não. Tudo menos raio-x, né? Eu gritava. Aí ele falou, tem uma terceira opção, você pode aprender a tocar um instrumento e tocar na feira. Eu falava assim, pô, eu não sei tocar, mas eu gosto de violão, às vezes vai ser essa então. Vocês viram como sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Nem tudo está perdido. Mas, enfim, nesse contexto, eu fiz essa piada, assim, contra esse trechinho, para pensar assim, que muitas vezes nos são dadas opções, nos tentam impor opções, do ponto de vista, eu estou falando especificamente agora do ponto de vista profissional. Ele fez praticamente, profetizou o meu futuro, ali, naquele contexto, porque era a realidade dele. Então, se eventualmente algum colega de profissão, alguém tentar limitar a sua visão, tentar, sabe, fechar o seu campo visual na experiência dele, inclusive professores, às vezes você olha para um professor e fala, pô, esse cara é bom, né? O Ronaldo é um cara bom de marketing, marqueteiro, não sei o que e tal. Traz até um cego que conta piada e fala uma história engraçada, a gente gosta e tal. Pô, cara, eu quero ser igual o Ronaldo. Cuidado com isso, né? É um alerta, assim. Porque, ainda mais vocês que são gestores, vou dar esse nome, né? São pessoas que sempre têm que ter um olhar, né, além da cortina, assim. Não pode ficar preso no que está. Você tem que olhar para um palco antes de começar o espetáculo, aquela cortina fechada. E na minha visão, né, na minha leitura, assim, eu acho que o administrador é aquele cara que já bate o olho e já imagina, pô, ali vou para um show de música, ali atrás já vai ter um piano assim, o cara já imagina o cenário, sabe? Então tomar cuidado com essa questão de rotular. A gente rotula muito condições profissionais, caminhos. É lógico que existem parâmetros importantes que os mestres nos passam, né? Experiências dele. Mas vamos ver a experiência do outro só como a experiência do outro, realmente, né? Não como o meu fim. Eu só vou chegar até onde aquele cara chegou, né? Depois eu vejo o que eu vou fazer. Não, eu vou pensar um pouco além já. Claro, aí volta todos aqueles princípios na administração. Vamos organizar, vamos traçar estratégia, vamos planejar, vamos executar, né? Mas a visão ampliada é uma coisa assim necessária, pelo menos na minha perspectiva de jurista, me metendo naquilo que não é da minha praia, mas olhando de fora o que eu vejo é isso, sim, ampliar o olhar, né? E eu não sei porquê, eu só tinha 10 anos, nesse contexto surge um convite para eu ir fazer uma coisa diferente. Eu ia ser o primeiro aluno cego a ser implantado numa sala de aula regular ali, né? Onde todo mundo enxergava. E nesse espaço eu fui obrigado a desenvolver muitas competências. Por isso que eu, né, eu acabei escolhendo essa palavra. Porque eu fui para um espaço onde todo mundo via e eu não. Onde todo mundo tinha o caderninho do Super-Homem, do Mickey, da Barbie. Eu tinha uma prancha de madeira, uma régua de ferro dividida em 6 linhas e várias janelinhas e uma agulha para furar o papel, que era o braille. Eu era maior que as crianças, então eu apanhava, eles não entendiam porque eu estava ali, eles queriam me expulsar, e eles não ajudavam, não me misturavam. Nós fomos em 4 para aquela sala, 4 ou 5. Eu sei que foi todo mundo desistindo, com um mês só estava eu. Falei, nossa, agora nem os caras iguais a mim eu tenho aqui mais para me ajudarem. E eu fui desenvolvendo essas competências para me adequar àquele meio. E eu digo para vocês que a maior competência que eu desenvolvi, dentre todas as que eu fui desenvolvendo nesse período todo, foi a de socialização, mesmo no meio adverso. Eu me aproximei das pessoas, sabe? Eu acabei fazendo com que as pessoas me aceitassem. Na marra ou não, eles foram me aceitando. E isso funcionou durante toda a minha vida escolar, né? Eu fui ficando naquele meio de uma forma diversa no começo, mas eu fui meio que, sabe, sem entender. Eu não tinha aula de marketing com o Ronaldo não, para ele me ensinar como é que eu fazia na época lá. Foi meio que instintivo. Mas hoje, olhando com uma visão, né, de profissional para o que eu fiz foi isso. E é uma coisa, gente, que eu vejo que falta muito nas empresas. Falta muito nos profissionais, sabe? Tem professor que dá aula na sala de aula que não tem um bom relacionamento com os alunos.
né? Tem cara que é gerente de um setor, e porque eu tenho a estrelinha de gerente, eu não converso com a faxineira da minha empresa, não recebo a faxineira aqui. Para ela entrar na minha sala, lógico, tem que ter ordem, hierarquia, não estou querendo quebrar essas regras básicas. Graças à minha competência de me relacionar bem, a vida foi colocando anjos assim para mim. E aí um parceiro meu falou assim, isso já tinha passado mais de um ano na bebedeira, né? Já estava no final do meu segundo colegial. Que o primeiro eu passei empurrado, o segundo carregado, que os professores acreditavam em mim e falavam, não pode, você não pode estar indo mal assim. E eu me ajudando e tal, eu fui passando. Teve um professor de inglês que é curioso, ela falou assim, bom, você mata tanta aula para tocar violão, então já que você não vai estudar mesmo, sua prova vai ser cantar uma música para mim em inglês. Eu falei, essa vai ser fácil. E aí eu passei de ano por causa disso, gente, é segredo. Não conto o nome dela nunca. Isso não está no meu histórico escolar. E eu passei, e aí nesse contexto esse cara me falou assim, olha bicho, vai ter uma prova no Colégio Nobel, valendo uma bolsa. Aí eu falei, bom, só pode estar de piada comigo, né? Faz 2 anos que eu não estudo, você vem falar de prova em bolsa, Colégio Nobel, a playboyzada tudo estudando o dia inteiro. E eu aqui na cachaça e tal, você vai com prova, você tá louco, só pode estar louco. Sabe aquela coisa quando alguém chega assim e fala, você não tá a fim de fazer um ciclo de palestra de marketing? Mas você tá louco, cara, não é realmente doido. Mas assim, fora a piada, nesse sentido, assim, me fizeram uma proposta que era séria, que era concreta, e ali eu tive que decidir entre continuar me alienando ou aceitar aquela mão que me puxava de volta para a minha realidade, para tomar as rédeas da minha vida, para voltar a gerir a minha vida, né? Aí ele falou, você tem que ficar até a prova, era mais ou menos setembro, eu falei, a prova é em dezembro, você precisa ficar até lá sem beber, e eu estudo com você todos os dias, e a gente vai fazer a prova, tá? Aí eu pensei um dia, né, porque não dá para decidir as coisas depois de ter tomado uma garrafa de cachaça. Aí no dia seguinte eu já estava bom, aí eu conversei com ele, falei, bom, agora eu aceito seu convite. Pensei bem, falei, não dá para aguentar, até dezembro dá. Aí eu falei para ele, mas se eu não passar, você não vai me encher o saco. Ele falou assim, não vou porque eu vou embora para Curitiba. Se eu não passar nessa bolsa, eu vou embora para Curitiba, não vou encher mais o seu saco. E aí eu fiz essa bendita dessa prova, e foi curioso, assim, porque eu já tinha relutado muito em fazer. Aí liguei lá no colégio e tal, imprimiram a ficha, eu fui entregar a ficha. E eu coloquei na ficha que eu era cego, porque eu precisava de alguém para ler a prova para mim, ou a prova em braille e tal. Aí me ligaram do Colégio Nobel, olha, eles estão solicitando sua presença aqui. Eu falei, nossa, lá vem bomba, né? Os caras já vão me limar, certeza que os caras vão arrumar uma desculpa para mim. Eu já fui preparado para falar assim, não, tá bom, tudo bem, né? Não tem problema, é isso mesmo, tá vendo, Dudu? Você estava errado. Aí cheguei no colégio, a moça me deu a notícia de que eu não poderia fazer a prova, porque eles não conseguiram imprimir a prova em braille, e aí o colégio não queria, assim, assumir nenhum tipo de responsabilidade, falou, não vai conseguir te atender, né? Deixa pro ano que vem a gente te atende de forma como você mereceria, tal. A prova em braille, eu até entendi, assim, a princípio a postura, porque é aquela coisa, né? Não se falava tanto em acesso, em obrigatoriedade, e a visão da pessoa que estava me atendendo era no sentido assim, bom, a gente não pode te atender, então não vamos te dar metade. Eu prefiro olhar assim do que olhar para o outro ângulo, né? Putz, o cara estava eliminando um problema, né? Que esse cego encheu o saco aqui. Então eu preferi olhar pelo ângulo bom. Aí até porque eu falei, tudo bem, não tem problema, argumentei um pouquinho com ela, mas com aquela vontade de ir embora, sabe? Aí eu saindo, ela falou assim, bom, quem está organizando a prova é esse professor que está aí atrás, né? Fala com ele, quem sabe? Aí eu cheguei no professor Tércio, que é um dos donos lá. Aí eu falei com ele, eu falei, eu sou aluno que ia fazer a prova. Ele falou assim, mas como, né? Eu falei, eu posso fazer a prova oral. Ele falou, mas física e química e não sei o que. Aí eu falei para ele uma coisa que eu nem sei porque eu falei, mas eu disse. Falei, professor, se eu fizer a prova, eu tenho uma chance. Se eu não fizer, não tem nenhuma. Né? Aí ele não tinha o que fazer, né, gente? Matei o cara. Eu confesso que depois que eu falei isso, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, nossa, já pensou se for um desastre essa prova, fica com uma vergonha. Ainda mais que vai ter alguém lendo pra mim, amanhã vai saber que eu tô marcando errado, vai ficar rindo de mim, vai ser tenso. Falei, bom, o cara já tá feito, não dá pra voltar atrás, vamos, né? Aí eu fiz a prova, eu fiquei em 4º lugar na classificação geral.
eram 900 pessoas, e aí eu teria ganho 80% de desconto, mas eu não tinha grana para pagar os 20% que faltava. Aí eu fui lá para desistir da bolsa, né? Falei, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer, né? Mas não dá. Aí ele falou para mim, bom, mas se a gente te der a bolsa, você tem como vir estudar? Falei, tem. Nem sabia se eu tinha. Falei, tem. Aí eu cheguei em casa, falei, mãe, tem uma boa notícia e uma ruim e uma boa para dar para a senhora. Ela falou, qual? Falei, a boa é que eu ganhei a bolsa no Nobel. Daí ela falou assim, e qual que é a ruim? Eu falei, a ruim é que eu vou ter que ir até lá para estudar. Não dá para vir aqui em casa. E é o dia inteiro e tal. E nós morávamos em Sarandi. Aí você calcula, filho. Busão, 6 horas da manhã, pedalando. Não dava. Perdia o horário da aula. Aí minha mãe, com o dinheiro desses 20%, ela pagou uma van pra mim. Chique, o cara ia buscar na porta de casa. Quem mandava eu morar longe, eu era o primeiro. O cara me pegava 6 horas da manhã na minha casa. E no começo eu queria fazer amizade com o tiozinho, escutando ele contar as histórias ruins, até que um dia eu descobri que eu podia ir pro fundo e dormir, né? Aí... minha vida melhorou pra caramba. Nunca mais dormi na primeira aula. Mas é isso, assim. Aí eu aceitei essa tal dessa van. E aí foi legal porque nós tivemos que fazer toda uma reconstrução assim, financeira, sabe? Nós tínhamos pouquinho dinheiro. A grana era muito contada, minha mãe nunca tinha trabalhado fora. A pensão que ficou do meu pai era 1/5 do que ele ganhava, porque ele, como a maioria dos trabalhadores da construção civil, recebem um mísero salário na carteira e uma grana por fora. Por isso que eu quero ser procurador de trabalho e quero acabar com essa festa. Pra não deixar nenhuma viúva ficar igual a minha mãe ficou, não. E aí a gente falou assim, bom, ela falou assim, Márcio, mas vai ser apertado, porque eu tinha que ficar na escola o dia inteiro. Porque é o seguinte, o colégio me deu a bolsa, só que eles falaram, Márcio, a gente não sabe o que fazer com você. Eu falei, nem eu, vamos vendo. A gente vai... Muita calma nessa hora. Porque o ritmo é acelerado, é ritmo de terceirão, quem já fez aqui sabe, é aceleradíssimo, tem prova, tem tudo. E não tinha apostila em braille, eu não tinha computador em casa, nem contato com o computador eu não tinha. Nesse momento já tinha uns programas de leitura de tela, mas eu nunca tinha tido contato. E quando eu tive o primeiro contato, foi esse desespero de vocês, de ouvir um trem desse falando na minha cabeça. Eu não entendia nada. Eu falava, gente do céu. E aí eu falei, bom, mas eu já tinha uma estratégia bem definida. Era ler junto com os amigos. Então aqui eu vou ter que fazer novos amigos. Tem que ser bonzinho, dar risada, escutar as piadas ruins e falar que é legal. Vamos fazer amizade com os caras. E aí eu prestava muita atenção em algumas matérias, né? E eu ia bem naquelas matérias, então eu trocava informações com os caras. Aí um colega aprendia matemática, ele ensinava matemática, eu ensinava história. E assim eu fui indo, fui trocando. Aí eu começa o levantamento das minhas paredes aí, né? Foi quando eu passei no vestibular, entrei na UEM, depois do meu terceiro vestibular eu entrei na UEM. Opa! Eu já falei louco em Ronaldo, eu já ia perguntar pro Ronaldo se foi tenso assim, não dá nem pra trazer uma aguinha pro palestrante. Brincadeira, velho, não podia perder esse cara. Olha, que alegria, né? Pessoal, aí uma semana agora. Perdi até o raciocínio, gente. Fiquei tão feliz com a água que perdi até o raciocínio. Mas... Então, depois do meu terceiro vestibular, eu tava falando, né? Eu passei na UEM e aí eu fui de novo, né? Só para variar um pouquinho, eu fui o primeiro aluno cego do curso de Direito, depois de ser o primeiro aluno cego da minha escola, o primeiro aluno cego do Nobel, eu o primeiro aluno cego de qualquer lugar. No ateliê de redação, no Instituto da Música depois, tudo quanto é lugar. É legal. Aí eu entrei na UEM e foi muito interessante, assim, porque na universidade eu tive noção de que realmente agora, por mais que o Nobel não tinha estrutura, lá de novo eu já tinha as pessoas, os colegas, a estrutura do colégio, eu tenho grandes amigos, assim, os professores viraram meus amigos, né? Até o professor Nailor, que você mencionou, ele é um grande amigo meu, sabe? Foi um pai para mim durante muito tempo.
E quando eu fui para a UEM, meu amigo, acabou. Eu tá solto na universidade. Agora você se vira. Porque na UEM você vai no departamento, ninguém sabe que hora que vai ser, o negócio que é daqui a pouco. E eu, sim, sem brincadeira, eu amo a minha universidade, eu agradeço muito a ela. Só que é aquela coisa, é tudo muito. Como tá lidando com universitários, assim, aquela coisa, tem-se aquela visão de que a pessoa pode se virar um pouco mais sozinha. E eu saí da minha zona de conforto. Não tinha mais a coordenadora do curso que sabia até que hora o professor ia ao banheiro, né? Então, tipo, agora não tem, agora é você. E cadê o material? Não tem. Aí eu fui forçado a escutar esse computador lendo, tive que aprender a gostar dele, só que não tinha dinheiro para comprar. Aí com muito custo, no final do primeiro ano, a UEM colocou um computador velho para mim lá, foi muito legal assim, porque tipo, foi quando eu tive um computador disponível para mim, lá na universidade, mas eu tinha. Aí nós nos mudamos para perto da universidade, a nossa readequação financeira teve que acontecer de novo, minha mãe teve que trabalhar como diarista, para ganhar grana para pagar aluguel, pagar comida, para a gente comer mesmo. E eu, logo que eu entrei na universidade, eu comecei a correr atrás e até que eu consegui um estágio, num trabalho muito legal, assim, em que eu incluía outras pessoas com deficiência nas empresas, então foi muito bacana para mim, eu aprendi muito lá. E então, assim, a gente vivia dessa grana, do salário dela e do meu estágio, e era apertado financeiramente, mas foi um período muito legal, assim, muito bom. Não reclamo, não faltou nada, assim, não passamos dificuldades. Não sobrava, mas também não faltava. Aí eu já tinha a música, que pra mim, além de ser um hobby, uma coisa que eu gostava muito, eu passei a tocar em barzinho. O cara falava, pô, vamos lá tocar, 4 horas eu te dou 40 e a comida. Eu falava, tô dentro, vamos que vamos. Eu já livrei uma janta e já ganhei 40. Vamos que vamos. Eu fui obrigado a aprender o computador, né, e nesse período em que eu coloco levantando as paredes, é porque acontece muita coisa legal. Eu passei na UEM, fui pro meu curso, igual eu falei para vocês, aprendi muita coisa lá. De novo, tive que me readequar aos meios, usar minhas competências que eu havia desenvolvido durante a vida para me manter ali dentro. Surge uma nova realidade para mim, que é a questão dos concursos, né? Eu passei a descobrir coisas que não faziam parte da minha vida. Eu não sabia o que era INSS, como é que fazia para trabalhar lá, antes de eu entrar na universidade. Né? Como é que era Justiça Federal, Justiça de não sei o que e tal. E aí eu comecei a ouvir os colegas falando de concurso. E um colega, que é até hoje auditor do INSS, foi o meu anjo na universidade, o Aloysio. Ele era um cara mais velho, assim, e então era um cara que tinha muita visão de vida, ele me ajudou demais, financeiramente inclusive. Ele me deu meu primeiro computador, ali pelo final do segundo ano da faculdade, ele me deu um computador, ele trocou do filho dele e me deu, acabou dando o melhor para mim ainda, não para o filho dele, achei muito legal assim. Ele conseguiu muito material para mim também digitalizado, né? Comprou muita coisa para mim na internet, assim, o cara me ajudou demais, foi um apoio assim, para mim. Diante dos meios que eu tinha, ele via que eram limitados, ele via que eu podia render mais e não tinha como, então ele me ajudava, assim, foi muito legal. E ele que me apresentou esse mundo de concursos, e eu via aquela vida dele ali, de um cara que era concursado, um emprego bom, carrão legal, uma condição financeira boa, eu falava, pô, talvez esse seja o caminho, né? Vamos deixar a faculdade andar mais um pouco, mas talvez esse seja o rumo. E aí lá pelo terceiro ano, uma amiga comentou do concurso da Justiça Federal, ela falou assim, ó, vai ter um concurso da Justiça, eu comprei uma apostila e tal. Eu já tinha, assim, até um certo contato com o computador, mas não consegui comprar a apostila digitalizada, que é uma briga minha até hoje. Inclusive, eu tenho uma ação civil pública em andamento no Ministério Público Federal com relação a isso, que é a compra de livros em formato acessível para cegos, isso não existe no Brasil ainda. E esse material era vendido e eu não tinha acesso. Minha amiga falou assim, olha, eu vou para a UEM todo dia estudar. Então, se você quiser, esteja lá que eu leio para você, não vejo problema nenhum. Ela já era formada. E aí, só que eu falei assim, putz, como que eu vou fazer? Porque eu tenho 2 estágios. Nessa época eu já tinha esse na Agência do Trabalhador, já tinha um na UEM, numa entidade lá no CVI, onde eu fazia atualização jurídica de leis em relação à pessoa com deficiência lá para eles. Aí eu falei assim, bom, tem uma alternativa, meus 2 estágios são de 4 horas. Eu vou deixar de entrar às 8, vou passar a entrar às 7, porque a agência abre às 7. Eu saio às 11, pego às 010, filho, busão rapidinho, tô dentro da UEM. Quando for 11h15, eu tô dentro da entidade lá, porque era dentro da UEM, essa outra entidade. Eu entrava, aí como eu tinha direito a 15 minutos de intervalo, eu almoçava nesses 15 minutos. Quando era 3h15, eu tava liberado já para ir embora. 3h15, 3h20.
Corria em casa, tomava um banho, pra tirar a fuafa, né, porque ninguém merece. 4 horas eu estava na biblioteca da UEM e essa moça lia pra mim, até as 7h15, depois eu ia pra aula. E eu fiz isso durante 4 meses, até final de semana, todo dia. É o meio, não tinha o que fazer. Eu tive que me adequar. É o que eu tinha disponível de ferramenta, eu usei para construir o que eu estava querendo. E eu confesso para vocês que eu nem sabia muito bem o que era a Justiça Federal, só que eu falei, pô, eu trabalho em 2 lugares, eu ganho 500, lá os caras estão pagando 2.000, é para lá que eu vou, né? Não quero nem saber o que faz lá. Eu quero ir para lá. Meu nome é R$2.000, vamos que vamos. E eu estudei, graças a Deus eu passei nesse concurso. E essa minha amiga não passou, infelizmente, coitada, leu pra mim pra caramba. Mas eu dei uma caixa de bombom pra ela, Ferreiro Rocher. A gente não pode ser ingrato também, né? Ué, vocês queriam o quê? Que eu desse uma mesada pra ela por mês agora? Não tá bom não, Ferreiro Rocher, gente. Pensa aí, podia ser garoto. Diz que cavalo dá nos olhos dentro, então. Só que eu já dei uma caprichada, tá? O garbo, né? Garbo e elegância. E lá, assim, lá não tem assim uma coisa. Não era tão amistoso, sabe? Tipo, olha, né? O que nós vamos fazer? Lá funciona assim. Me chamaram para uma sabatina em Curitiba, em que 2 médicos e uma enfermeira tentaram me convencer que eu não era capaz de trabalhar na Justiça Federal, por conta de ser cego. E aí a primeira grande pergunta que o cara me fez, assim, o médico, né? Eu escreveu um monte, assim, eu já matei na primeira ele também, foi legal. Bom, o senhor Márcio, e aí, o que o senhor pretende fazer na Justiça Federal? Aí eu falei para ele assim, não sei. Mas o que o senhor acha que dá para o senhor fazer lá? Não sei. Aí ele falou assim, mas o senhor quer trabalhar lá e não sabe? Eu falei assim, pois é. E como que o senhor acha que nós vamos fazer? Eu falei assim, o senhor me coloque lá. Depois que me disseram o que tem para fazer lá dentro, aí eu digo que eu posso, que eu não posso fazer, meu amigo. Né? Lógico que eu não falei assim, não sou tão macho, né? É claro que eu não falei assim nesse tom, porque eu não sou tão macho assim. Foi mais mansinho, mas... E aí a gente foi uma conversa suave de 2h30, até que eu convenci que eu tinha condição de entrar. Aí, não felizes, já tinham cumprido o que a lei determina, tá? A lei determina esse procedimento, é um procedimento legal. Só faltou na banca, eu já estava assim, ai que legal, eu vou anular se eu reprovar. Porque faltou um profissional que trabalha no meu setor, eles não puseram, e é obrigatório colocar. Aí como não tinha, eu falei, bom, se os caras me aprovarem, eu vou entrar com recurso e vou ter que voltar do zero, né? Então, e aí até lá eu pensei em outras coisas para falar. Mas graças a Deus eu passei, mas aí eles mandaram os chefes aqui de Maringá fazer uma reunião comigo. Isso não tem previsão legal nenhuma. Eu não era obrigado a comparecer. Eu falei, bom, mas eu vou, né, cara? Aí eu cheguei nos caras, aí fizeram uma reunião entre os chefes e puseram a juíza mais pró-administração. Hoje ela até já não trabalha mais. Mas ela era bem, assim, uma pessoa que entrou há muitos anos, que, pra vocês terem ideia, eu estudava francês em fita cassete, em 2005. Então você calcula no naipe da manhã. Você acha que ela ia acreditar que cego podia trabalhar no computador? Nunca na vida. Tentei mostrar o computador para ela, foi uma missão quase que impossível. Mas... E aí desses caras acreditou em mim. Aí falaram assim, ué Juliano, mas você vai levar ele para trabalhar com você, e aí? Eu falei assim, não sei, meu, o cara passou no concurso, igual todo mundo passou, a lei fala que o cara tem que entrar, manda o cara para lá. Depois, se não der, aí eu vejo o que eu faço, mas manda o cara para lá. Eu tenho certeza que esse cara que passou na UEM, que passou no concurso, não é um coitado que vai ficar sentado olhando pro lado. Então vamos mandar o cara fazer lá. Então assim, mais uma vez, né? Eu fiz a minha parte, mas também meu bom relacionamento. E foi engraçado porque esse cara era da vara criminal. E era uma das matérias que eu não gostava muito, assim. Só que eu saquei que o cara foi com a minha cara, assim, na entrevista. Aí perguntaram assim, qual parte do direito que você mais gosta? Adivinha o que eu falei? Na hora, filho, eu falei, direito penal. E eu nem gostava muito. Falei, pô, meu amigo, eu sou bobo, mas eu não rasgo dinheiro, né? 2 contos. Ficava vendo o cifrão assim, ó. 2.000. Tá chegando. Eu já tava mais ou menos com uns 1.600 no bolso, sabe?
Falei, pô, eu tô com 1.600 no bolso, não vou voltar pra trás. É direito penal, até debaixo d'água. Mais feliz do mundo, Xerox. Rindo. Não, tinha que ter 7 horas no Xerox. E nessa época eu tava, né, comemorando muito, então às vezes eu chegava lá meio daquele jeito, depois de uma festa assim, era uma delícia, porque eu ficava sentadinho no Xerox, só não podia deixar o pé entrar lá, então era uma beleza, porque dor dava uma cochilada e tal, mas eu não cochilei no ponto no seguinte sentido. O meio que estava posto para mim, ele era muito adverso. O processo era inteiro no papel, os procedimentos eram todos muito difíceis, era uma vara criminal, tudo muito sério. Eu vi uma realidade de justiça que eu não ouvia falar na universidade, porque a federal é realmente, eu posso dizer tranquilamente, gente, fundamentalmente pela repartição que eu trabalho. É um órgão muito sério, todo mundo, sabe, muito comprometido com o trabalho. E eu vi aquilo assim, eu achei legal, falei, pô, quero trabalhar de verdade nesse lugar. E eu fui, aproveitando que eu, né, me relaciono bem, eu fui descobrindo que todo mundo fazia. Aí meu chefe de vez em quando vinha, então eu tô pensando, eu falava assim, então, pois é, fulano falou pra mim que faz isso, rapaz, eu acho que dá, eu ia cutucando ele. Até que a gente foi ampliando, depois eu passei a transcrever todas as audiências, e como a minha digitação nessa altura do campeonato já era muito boa, e a minha audição era mais aguçada, eu transcrevi uma audiência que o colega levava 3 dias, eu fazia em 3 horas. Porque eu digito muito rápido e eu ouvia muito mais, eu não precisava ficar voltando, eu ouvia uma vez só e eu deixando a voz falando e já digitando direto, sem parar o computador. Então eu transcrevia muito rápido. Então para os caras foi a mão na roda, né? O juizão falava, agora é só audiência gravada, filho. Porque para ele é mais mole, porque ele não tem que ficar digitando o termo e tal. Não tem aquela coisa do juiz perguntar e olhar pro lado. Ele vai falando, o cara vai respondendo e vai indo, né? Então foi uma maravilha. Aí graças a Deus em 2009 mudaram o Código de Processo Penal, agora pode filmar, não precisa transcrever mais. Né? Mas hoje na Justiça Federal eu faço sentenças, eu faço despachos. Foi implementado o processo eletrônico no ano passado. Graças à minha boa articulação, eu consegui conhecer, quando teve correção, o cara veio para ferrar com a gente, que a gente brinca, né? Que é o cara que vem para conferir se o nosso trabalho está em dia. Todo mundo morrendo de medo do cara. Falei, nossa, eu preciso conversar com esse cara, preciso conversar com esse cara. Aí fiz amizade com um corregedor, o cara me levou para Porto Alegre para ajudar no desenvolvimento do sistema, para melhorar a acessibilidade. Então, a minha ferramenta aí de me aproximar das pessoas e de desenvolvendo assim, os espaços funcionou de novo, né? Eu consegui um espaço único, que é de participar junto com uma equipe de informática, né? Da melhoria de um sistema que vai para todo um tribunal, 3 estados, muito legal assim. Tinha muito probleminha lá com relação ao software de leitura de tela, eu consegui resolver, muito bacana. Então assim, profissionalmente, posso dizer para vocês que graças a não desistir e graças a ser muito observador também, assim, a estar antenado, sabe? Que é uma coisa que para vocês acho que é muito importante também, né? A observação. A observação na hora de desenvolver o trabalho. Sabe? Procure não fazer de forma mecânica o que você está fazendo. Porque às vezes tem um detalhe que você nunca se ligou, cara, que faz toda a diferença. Se você reparar quem são os caras mais ricos do mundo, tipo Google, esse povo todo aí, são pessoas que olharam para coisas que todo mundo já fazia. O Yahoo, por exemplo, o que tem de grande novidade no site de buscas da Yahoo? Da Google, né, na pré-época deles lá. Eles só pegaram e tiveram uma ideia, deram um passo a mais. Provavelmente esses caras não ficaram olhando para aqueles sites de busca antigos que tinham lá de uma forma mecânica. Vou buscar aqui o que é sapato. Né? O cara ficou observando aquele contexto. Além do conhecimento técnico, a diferença está em quem presta atenção no que faz. Né? E isso eu procuro muito fazer. Por conta da minha desvantagem, então eu sempre tenho que estar antenado para melhorar a minha condição. Né? Hoje eu continuo estudando, eu passei em 2 concursos no ano passado, agora para analista, dois para analista judiciário, na verdade, um para a própria Justiça Federal e um para a Justiça do Trabalho, que é o caminho que eu pretendo, né, trilhar, que é ir para a Justiça do Trabalho, porque eu quero ser promotor do trabalho, procurador do Ministério Público. E então eu estou esperando a nomeação do TRT, acho que sai em breve. O da Justiça Federal teve um probleminha. Eu estou... Só essa história, se eu contar para vocês, foi engraçado. Assim. Hoje eu falo que é cômico, né? Agora que já distribuí a ação, já passou minha raiva, agora é cômico. Eu fiz a redação no computador, no Word, como todos os outros cegos fizeram no tribunal inteiro, nos 3 estados. E aí a minha redação resolveram que a mulher que estava comigo na sala ia escrever à mão. Aí você pensa assim, pô, mas a mulher devia ser formada em letras, ela devia ser formada em administração, ela devia ser formada em alguma coisa. Não, meu amigo. Ela escrevia tecnológico com J e sem acento.
E isso foi para minha prova. E essa prova foi corrigida. E eu entrei com recurso administrativo e eles ignoraram. Eu falei, não, tem que corrigir pelo arquivo digitado. Não, nós já corrigimos. Aí mandaram um novo espelho de prova para mim. Aí tinha a prova dela em cima, toda circulada, toda marcadinha, né? E a minha limpa assim. Falei, nossa, grande correção fizeram na minha. Aí eu tive que entrar com uma ação judicial agora para resolver esse problema. Agora de birra, né? Porque eu já nem quero mais. Se Deus quiser, vão me chamar primeiro na Justiça do Trabalho, é para lá que eu quero ir. Mas agora a ação está distribuída, vamos até o fim para eles darem mais valor. Eu ia até as empresas e falava com os gestores, como vocês, e eu ajudava o cara a descobrir onde é que ele tinha que colocar, porque a lei obriga, de uma forma concreta e efetiva, quem tem uma cadeira de roda, que era só ele fazer uma rampinha, colocar um cego na frente de um computador com software, colocar um cara que não ouve para desenvolver um trabalho, às vezes intelectual, ou mesmo se for um trabalho braçal, que ele vai render bem, se o colega tiver mínimas noções de comunicação. Eu estou usando um exemplo, né, concreto, só para vocês entenderem assim, de que nunca aceitem um não de cara, gente. É muito fácil dar não. E vocês aí que vão gerir, quem é marqueteiro, que vai vender, você não pode aceitar o não. Né? Senão que sentido tem? Passar por uma faculdade, fazer um monte de coisa e ficar se dobrando ao não, ao não, ao não, ao não, ao SFA, né? Sempre foi assim. Alguém tem que mudar, né? E o convite que eu faço para vocês é esse assim, vamos dar. Vocês acham que continua ou não? Né? E quem vocês acham que vai ter que dirigir a sua obra aí? Hoje eu não aguentei essa curiosidade, eu fui ler esse termo desenvolvendo competências, né? Porque eu falei, bom, vou falar sobre desenvolver competências, mas o que é desenvolver competências, tecnicamente falando? Né? A gente intuitivamente já chega a alguns conceitos assim. E grosso modo o que a gente conversou, mas achei uma coisa interessante assim. A pessoa que leu o artigo, que escreveu o artigo na verdade, ela dizia que desenvolver competências é uma atividade muito individual. O professor, o aconselhador, ele até estimula o desenvolvimento de competências em outras pessoas. Mas quem desenvolve a competência é você mesmo. Então assim, isso é uma notícia boa e uma ruim. A boa é que você pode gerir a sua vida. E a ruim é que não dá para ficar colocando a culpa no vizinho, né, meu amigo? Chega de arrumar culpados, assim, eu acho, né? Vamos tomar conta do seu processo aí. E, atendendo a um pedido encarecido do meu amigo Ronaldo, vou tocar uma canção aqui para vocês que eu acho que tem tudo a ver com o que nós conversamos. Alô? É uma música do Zé Geraldo. Como dizia Bob Dylan, o nome da música. E ela tem uma mensagem, acho, muito positiva, assim, e traz um pouco dessa responsabilidade que eu falei no final aí, de que você é o gestor da sua vida. Hey, você que tem de 8 a 80 anos, não fique aí perdido, como um ave sem destino. Pouco importa a ousadia dos seus planos, eles podem vir da vivência de um ancião ou da inocência de um menino. O importante é você crer na juventude que existe dentro de você. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. Essa parte é legal, ó. Nunca deixe se influenciar por falsos líderes. Todos eles se intitulam porta-vozes da razão. Pouco importa o seu tráfico de influências, pois os compromissos assumidos quase sempre ganham subdimensão. O importante é você crer no grande líder que existe dentro de você. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo,
posso levantar, gente? Vamos contar pra vocês levantarem. Vamos bater palma bonitinho, vamos cantar comigo. O refrão é facinho, vai. Vai lá. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Meu amigo, meu pai, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. Olha, ainda bem que vocês são gestores, hein? Porque vai bater palma fora do tempo assim, não. Tá doido, cara. Vamos investir na administração, no marketing aí. E se for batucar alguma coisa, aulinha de percussão, hein, gente? Nada de pegar panela no pagode, porque nossa senhora, vai ser um inferno, meu Deus do céu. Um abraço, gente, muito obrigado. E desculpa as brincadeiras, é que quando a coisa é séria, não necessariamente ela necessita ser falada e ser tratada de uma forma triste, né, de uma forma ruim. Eu queria realmente deixar essa mensagem legal com vocês aí. Vamos escrever cada um a sua história aí, do seu jeitinho, beleza? Um abraço. Realmente agradecemos esses momentos, né, de descontração, de seriedade, mas acima de tudo passando a mensagem de superação, passando uma mensagem de motivação a todos os acadêmicos e a todas as pessoas aqui presentes. E gostaria de convidar, neste momento, o coordenador geral da Faculdade de Maringá, professor Amaury Antônio Meller, para entregar uma singela lembrança em mãos ao nosso palestrante, ao professor Márcio Aparecido da Cruz. É o H68, né? Vamos conversar agora com o coordenador geral da Faculdade de Maringá, a professora Amaury Antônio Meller, que participou com a gente também desse ciclo de palestras de marketing que hoje, né, veio enaltecer com a presença toda especial da palestra, né, do professor Márcio, e que realmente veio a contribuir bastante na motivação, principalmente sobre a história dele para os acadêmicos aqui da faculdade também, né, professor? Eu acredito que todos os presentes devem ter saído muito contentes, inclusive com o proveito que tiveram. Uma palestra feita por um cego que teve sucesso na vida e mostrou os vários passos que levam ao sucesso, muito objetivo, muito marcante para todos os presentes. Eu penso que para um profissional de nível superior que vai deparar-se com muitos tropeços da vida, com muitas dificuldades, mas deve confiar em si para resolvê-los. De uma maneira toda especial, o profissional da administração, que ele vai atuar como um médico para melhorar a saúde das empresas, e o de marketing, igualmente, quando a empresa não vai bem, há uma falha na comunicação interna ou externa, ele que vai confiar no seu taco, como dizemos na gíria. Então fico muito contente. E também já vejo uma boa previsão para a noite de amanhã, em que é um profissional que atua na produção do maior escritório de comunicação que nós temos centrado no Polo de Maringá, que temos aqui. Então ele falará mostrando a sua experiência, o seu dia a dia na criação de estratégias de marketing. E para os nossos acadêmicos, os acadêmicos da Faculdade de Tecnologia América do Sul,
Acredito que foi de muito proveito. Fui muito feliz a ideia do coordenador deste ciclo de palestras, o professor Ronaldo Pereira da Silva, bem como do coordenador do curso de administração em supervisionar e autorizar este ciclo, e a parceria com a Faculdade de Tecnologia América do Sul, com os seus participantes também. Professor Amir Limana, ele que é coordenador pedagógico também da Faculdade de Maringá e que participou desse ciclo de palestra. E professor, para os acadêmicos, qual que é a importância de uma situação como essa? Por exemplo, sair das salas de aula e vir até um teatro, no caso aqui o Luz Amor, para conferir uma palestra tão maravilhosa e abrilhantada como essa? Eu acho que é uma experiência de vida fantástica, né? Cheia de percalços, cheia de problemas e que foram superados com determinação, com humildade, com persistência. E que mostra aos acadêmicos que não devem desistir, que o processo de construção do conhecimento é um processo complexo mesmo, e mesmo com as deficiências do nosso palestrante de hoje, deficiência visual, ele conseguiu se colocar em primeiro lugar em todos os concursos que fez, conseguiu se colocar numa posição em que poucos conseguem lá chegar, só os mais brilhantes, e a sua deficiência não impediu que ele conseguisse ocupar esse espaço. Então, para os estudantes que têm todos os sentidos, né, em pleno funcionamento, e que falta, o que precisa inserir apenas a boa vontade, né, a dedicação, e acrescentar a dimensão da humildade, que eu acho que o palestrante tem muito bem isso, essa dimensão da sociabilidade, de contar com os amigos, né, a parceria, as pessoas que lhe ajudaram, quer dizer, isso tudo faz parte da construção humana. Quer dizer, aqui nós não tivemos apenas a exposição de alguém que tem sucesso, né, como um profissional na área do direito, né, mas que tem sucesso social, um sucesso em todas as dimensões, que consegue se comunicar espetacularmente bem, que a sua deficiência em nada prejudica esta sabedoria, que nada prejudicou o fato dele conseguir um espaço espetacular na sociedade, numa função importante do judiciário, e que mostra, né, que apesar de todas as nossas dificuldades, é possível vencer com humildade, com determinação, uma profunda determinação, com estudo, com dedicação, e dá para ser feliz. Eu ouvi muito feliz com todos os percalços da vida, ouvi muito feliz, muito tranquilo, né, cheio de vida e expressando isso para a gente. Então isso dá renova para nós que somos professores, renova, né, essa vontade, essa garra de ensinar, de transformar habilidades em competências. Ele falou muito na construção das competências e com aqueles que têm todos os sentidos em pleno funcionamento, né, não perder a boa vontade, né, pegar todas as oportunidades e construir competências, é justamente isso. Então eu acho que para os nossos acadêmicos é uma experiência de vida maravilhosa, e que a vontade, a determinação, a humildade, né, esta dimensão sociável e muito tranquila, que no fundo dá quase para a gente pensar de transforma o limão numa limonada, né, é algo fantástico, né, das pessoas poderem usar, né, as suas habilidades para construírem competências e ajudar a sociedade, né, a superar as dificuldades, a resolver os problemas da sociedade e construir uma sociedade mais justa, né, e ele certamente fazendo a parte dele, inclusive para abrir espaços e dar a garantia de que todos os portadores de necessidades especiais tenham o espaço garantido constitucionalmente, né, legalmente, para que eles possam ter os espaços na sociedade. Muito bem, vamos conversar agora com o palestrante da noite que realmente chamou a atenção de todos e deixou todos atentos, mesmo sem a visão. Realmente ele tem muita visão de palestra e estratégia acima de tudo, né? Mas fala pra gente, eu sei que a sua história de vida você trouxe pra gente vários percalços, tanto momentos alegres, momentos aí que não foram tão alegres assim, mas acima de tudo que você passou pra gente, através das competências, das qualidades e principalmente da determinação, você consegue chegar sempre aos objetivos que se procura, né? Eu acredito que
essa história do autoconhecimento e de assumir o seu papel primeiro enquanto cidadão e depois enquanto estudante, enquanto profissional, é muito importante, assim. Eu acredito que as competências são desenvolvidas realmente a partir de você ser determinado, de você ter o interesse e ir de encontro, né, com o que você necessita. Não dá para esperar que o outro faça muito por você. O terceiro consegue, no máximo, fornecer algumas ferramentas para que você vá construindo a sua história e as suas competências. E no seu caso, como um deficiente visual, há outros tabus a se quebrar, por ser sempre o primeiro a abrir os caminhos para os outros, né? Isso para você tem isso como uma determinação, um desafio, uma falha do sistema? Como que você enxerga essa situação pela qual você mesmo... Olha, eu digo assim, que a sociedade em geral, ela é construída na perspectiva de quem não tem nenhuma deficiência, né? Todos os espaços, inclusive esse que nós estamos aqui, ele não é pensado para quem tem uma limitação. Então, realmente, em regra, quando se vai para um lugar novo, uma situação nova, eu me vejo na situação de ou eu mudo alguma coisa ali naquele espaço para que eu consiga fazer parte dele, para que eu me adeque a ele, ou não. Mas eu acho que realmente existem falhas no sistema. Eu não diria falhas, eu diria sim que nós estamos passando por um momento de mudança. O sistema como um todo está mudando, a sociedade está mudando, estão percebendo que nós agora somos pessoas com deficiências que fazemos parte mesmo da sociedade, nós somos integrantes, não precisamos mais ser afastados. Então, quem está nessa condição no momento atual, que eu e os outros colegas precisam realmente estar dispostos a enfrentar essas dificuldades para melhorar para os que virão depois não enfrentarem tantas dificuldades quanto as nossas hoje. Apesar de ter o trabalho de abrir os caminhos, é importante depois olhar para trás e ver os méritos conquistados, né? Sem dúvida, eu facilito a minha vida também, né? Se eu passo por um lugar e modifico alguma coisa, quando eu volto até ele, não foi um trabalho em vão, não é um trabalho só para o outro, é para mim. E aquela pessoa também que... um exemplo, se eu vou ter uma loja e convenço uma pessoa a colocar uma rampa para entrar uma cadeira de rodas, aquela rampa favorece uma gestante que vai depois, um idoso, favorece a mim, todos que vão. Então, assim, é uma contribuição mesmo, né? Além de eu melhorar a minha vida, eu estou contribuindo para melhorar a de outras pessoas. Eu vejo assim, como um esforço para uma contribuição de uma vida melhor. Professor Ronaldo Pereira da Silva, ele que é o coordenador do 4º ciclo de palestras de marketing aqui da Faculdade de Maringá, juntamente com a Faculdade América do Sul. Esse primeiro dia você trouxe o palestrante, que é o professor Márcio, ele, um deficiente visual, que realmente chamou e tomou a atenção de todos os acadêmicos aqui presentes, né? Isso foi algo à parte desse ciclo, no caso, desse 4º ciclo de palestras. É verdade, o convite surgiu, né, com o Márcio, mas o mais importante é que essa intersecção, essa troca de experiências, essa partilha de culturas, de profissões diferentes, se faz necessário, já que o administrador, ele precisa ter uma visão holística, ele precisa entender o mercado em profundidade e não de maneira superficial. E o Márcio corroborou com essa visão. E qual é a programação para o segundo dia do ciclo de palestra? No segundo dia nós trabalhamos assim a todo vapor, né, num ritmo assim ainda mais profundo, que é a parte de publicidade. O Maurício Borges, ele é o publicitário mais premiado do interior do Paraná. Ele vem falar sobre como uma agência local tem um impacto nacional, ou seja, sai do eixo Rio-São Paulo, desse sistema duplo aí das duas capitais, e passa a trabalhar em nível de Brasil, ou seja, o que o Márcio falou hoje vai ser mais uma vez provado amanhã. Para o coordenador de jornalismo da Faculdade de Maringá, o professor Raul Zermiani, eventos como esse devem acontecer com maior frequência. A importância desse tipo de evento para a Faculdade de Maringá é fortalecer exatamente o aspecto da extensão, é colocar a comunidade acadêmica em contato com a realidade do mercado profissional e com, enfim, a atuação cotidiana nas diversas áreas. E no caso específico do ciclo de marketing aqui, essa é uma área de integração que, inclusive, promove um diálogo entre os cursos diferentes da instituição, porque podemos entender o marketing como uma grande área, vamos dizer assim, ou uma sub-área da própria comunicação, que é um instrumental, ou fornece um instrumental importante para os estudos em comunicação e para a prática profissional dos acadêmicos no universo da comunicação. Faculdade Maringá, nível superior de ensino.